Quem passa pela zona oeste de Caxias, entre os bairros Trizidela e Ponte, passa por um local que desde o século XIX era conhecido como o Alto dos Negros. Mas hoje em dia leva o nome de um famoso e polêmico morador aqui da área. Seu nome é Rodrigo Otávio Teixeira. O Rodrigo Otávio Teixeira, ele é uma figura curiosa na história da nossa Caxias. A família dele é a família de comerciantes que morava na antiga Picos, hoje cidade de Colinas, mas eles tinham um comércio em Caxias. Há uma grande confusão na figura dele, principalmente por parte dos historiadores que nunca registraram a biografia dessa figura, talvez porque confundiam o Rodrigo Otávio por ter nascido em Picos como o resto dos irmãos dele. Mas o Rodrigo Otávio nasceu em Caxias, ali na rua Doutor Berredo. Era um casarão que ficava justamente onde hoje está a Casa dos Estudantes. O Rodrigo Otávio ele nasceu no ano de 1871, aqui em Caxias. O pai dele era um grande comerciante, a família dele. O irmão dele, Joaquim Teixeira Júnior, foi prefeito de Caxias na década de 20, foi desembargador também. O seu filho, o filho do Rodrigo Otávio, o Dreyfus Zola Teixeira, também foi prefeito de Caxias. E o Gumercino Teixeira, que é um poeta muito querido pelos boêmios de Caxias. E entre os seus descendentes, os netos, inclusive, do Rodrigo Otávio, são Cid e Flávio Teixeira de Abreu, figuras ilustres de Caxias. Seus descendentes vivos está o nosso grande o Rodrigo Baima Pereira, que é um dos grandes memorialistas de Caxias. O Rodrigo Otávio era meu tio-avô. Minha mãe botou o nome em homenagem a ele. Otávio Teixeira, foi juiz de Caxias, muito polêmico, muito brigador. Ele não se intimidou com dinheiro, com o prestígio do Casé Cruz, e depois João Castelo continuou. Você sabe bem, foi um homem que procurava proteger os pobres, os operários, e viveu a vida bem como ele gostava. Então, o Rodrigo Otávio faz o estudo em Caxias, ele vai para São Luís e forma-se em Direito em Recife. Por volta de 1905, o irmão dele, João de Deus Teixeira, funda em Caxias o Jornal do Comércio. Foi um jornal de grande circulação, de grande impacto jornalístico em Caxias. E a partir desse jornal, o Rodrigo Otávio ele fica na direção dele e ele começa a participar ativamente da vida política. Naquela época, Caxias era dirigida pelo coronel José da Cruz. O José da Cruz era um grande político, um grande influenciador nas políticas de Caxias, inclusive foi ele que recebeu o presidente Afonso Pena. E então se cria dois blocos, o bloco dos Castelo Branco da Cruz e o bloco dos Irmãos Teixeira. O Rodrigo Otávio ele não era uma figura fácil, ele era bem polêmico, ele não levava desaforo para casa. Inclusive nesses embates políticos com a família Castelo Branco, por diversas vezes o Jornal do Comércio sofreu atentados, o próprio Rodrigo Otávio sofreu atentados, porque ele fazia um jornalismo bem agressivo. Então o Jornal do Comércio foi um jornal que causou grande impacto em Caxias. Mesmo como juiz da comarca de Caxias, o Rodrigo Otávio ele participava bem ativo na política. Durante a chamada campanha civilista, a qual o Rui Barbosa, que era presidente do Brasil, ele foi um dos líderes aqui em Caxias. Infelizmente, a campanha não obteve êxito. Quando ele vai morar em São Luís, ele também participa ativamente da vida política lá da capital. No ano de 1922, ocorre uma revolta em São Luís que o governador é derrubado e assume uma junta governativa, que é o próprio Rodrigo Otávio, Tarquínio Lopes Filho, o Carlos Augusto, que era o advogado, e o Leôncio. Esse governo provisório, ele não dura mais do que um dia. O presidente da República derruba em um ato. Então, quando ocorre essa revolta, não dura mais do que poucas horas, todos os quatro são presos. O Raimundo Leôncio, ele não aguenta a pressão, ele acaba cometendo suicídio na cela. Os três vão a julgamentos e, ao contrário, eles saem vitoriosos, porque eles são absolvidos da tentativa de golpe. O Rodrigo Otávio, então, ele se aposenta do Tribunal de Justiça e retorna à sua cidade natal, Caxias. Só que ele não abandona a vida política. Durante a revolta de 1930, a Revolução de 30, na qual a chamada República Velha ela encerra, ele também participa aqui da junta governativa ao lado do irmão dele, Joaquim Teixeira Júnior, e outras figuras como Eugênio Barros. Então, essa junta, eles assumem o poder de Caxias e passam, então, a governar a cidade.
Rodrigo Otávio Teixeira, patrono da cadeira número 29 do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, faleceu no mês de junho de 1938 e está enterrado aqui, ao lado de seu pai, no Cemitério dos Remédios.